Eu queria saber se Deus se arrepende, sendo Ele onisciente e onipresente. A gente sabe que tem alguns textos na Bíblia onde na palavra de Deus é dito que Deus se arrependeu. Agora, se Ele é onisciente, onipotente, onipresente, enfim, Ele é Deus, por que Ele se arrepende? Ele não é perfeito? Vou ler 2 textos aqui, Tito, para explicarmos para a nossa telespectador e ouvinte. O primeiro se encontra em Números 23:19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra arrependimento aqui, obviamente, significa uma mudança em conceitos. É óbvio, Deus não muda os seus conceitos. Aquilo que Deus considera mal, Ele considera mal para sempre. Aquilo que Ele considera bom, Ele considera bom para sempre. Aquilo que Deus faz de bom, tudo que Deus faz é perfeito. Então, o que Ele faz na sua perfeição, Ele não se arrepende. Agora, tem uma outra palavra no hebraico para arrependimento que não se refere a uma mudança de conceitos, mas a uma mudança na forma de lidar com o pecador. Então, devemos atentar para isso. Número 23:19 fala que Deus não se arrepende no sentido de mudar de conceitos, arrepender-se de um equívoco, porque Deus é perfeito. Agora, no trato com o pecador, Deus muda assim a sua forma de lidar. E nesse caso, aparece a palavra também arrependimento. Então, Jonas, o livro de Jonas, capítulo 3, verso 10, diz assim: Tendo em vista o que eles fizeram, falando dos ninivitas, e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Quando você analisa esse contexto, Deus havia prometido destruir a cidade de Nínive, porque eles eram muito ímpios. Só que quando eles se converteram, diz o texto, Deus se arrependeu, não é, do mal que faria em relação a eles. Deus Deus passou a gostar do mal? Não. Deus continuou odiando o mal. Deus continuou amando o pecador. O que Deus fez foi mudar a sua forma de tratar o pecador. Como o pecador se arrependeu, Deus se arrependeu no sentido de mudar a forma de lidar com o pecador. Bom, já que eles se arrependeram, eu não vou executar esse juízo sobre eles. Então pensa assim, o arrependimento divino não é uma mudança em conceitos como ocorre conosco. O arrependimento divino é uma mudança na sua forma de tratar o pecador quando o pecador corresponde ao amor e aos apelos de Deus. Então, são duas coisas bem diferentes. Nessa passagem aqui, olha como é que é complicado. Deus se arrepende? Aí você vai para Números 23:19 e diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Beleza, tranquilo, vou repetir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu vou para Gênesis 6, verso 6, e leio assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. E aí? Deus se arrepende ou não se arrepende? Com o exemplo dessas duas passagens, eu quero mostrar um outro problema, uma outra faceta cultural para explicar essas expressões estranhas que aparecem na Bíblia. É quando você tem no idioma certas palavras que não têm um equivalente claro no outro idioma. Por exemplo, em alemão tem uma palavra que eu gosto muito, ela tem um aspecto muito profundo, é Schadenfreude. Desculpe aqueles que falam alemão com fluência da minha péssima pronúncia. Schadenfreude, em alemão, literalmente significa alegria pela desgraça. Freude é alegria. Schaden é desgraça, coisa ruim. E eles misturam alegria por causa da desgraça. O que é isso? Os alemães, e aí você sabe que a psicanálise nasce naquela região ali da Áustria, Alemanha, né, Viena e tudo mais, eles têm no alemão uma maneira de colocar filosofias de vida que nós não temos equivalente em outros idiomas. E como a psicanálise nasce ali, o Schadenfreude é um sentimento de alívio /
a alegria que nos advém no momento em que a desgraça mirou onde a gente estava e errou o alvo. Eu vou explicar, você vai entender. Houve um acidente de ônibus grave. Quase todos os passageiros morreram, menos 5. E entre os 5 passageiros que sobreviveram ilesos estavam sua mãe, sua esposa, sua irmã e seus 2 filhos. Os únicos 5 sobreviventes do ônibus foram sua família. Você vai ficar triste? Vai chorar? Não. Você vai comemorar. Você vai se sentir aliviado. Se for religioso, você ainda vai até fazer um culto de ação de graças pelo livramento que Deus deu à sua família. Mas é uma alegria na desgraça. Quando você passa no vestibular e consegue uma vaga na FUVEST para entrar na USP, você está comemorando porque você conseguiu entrar, mas o outro não. Nós não temos em português uma palavra, um substantivo que qualifique assim esse sentimento. Os alemães criaram. Então como é que eu traduzo Schadenfreude para o português? É complicado, eu tenho que dar toda essa explicação aqui. Da mesma maneira, como é que eu traduzo saudade para o inglês ou para o alemão? Também não tem como. Eu posso explicar o que é saudade, mas não tem uma palavra exata. Você pode até tentar uma palavra assim, em inglês tem a palavra nostalgia, mas não é a mesma coisa. Nostalgia não é saudade. Percebeu? Quando você não tem num idioma uma palavra exata para equiparar aquela ali? Então, há algumas palavras em hebraico que nós não temos um equivalente exato em português, aí os tradutores fazem o que eles podem na melhor maneira. Talvez não seja o perfeito, mas aí culpem a Babel. Babel que é a culpada de tudo isso. Aí eu vou explicar esses 2 textos no original. Quando Números 23, verso 19 diz Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a palavra arrependa aqui é shuv. Shuv é arrepender mesmo, fazer alguma coisa errada e depois assim, ai, por que eu fui fazer aquilo? O que eu fui fazer? Isso é shuv, arrependimento. Mas existe uma outra palavra em hebraico, a palavra naham, que é uma palavra que ela qualifica mais um sentimento divino do que humano. Aliás, essa é outra faceta do hebraico. Existem palavras em hebraico que só admitem Deus como sujeito. Um exemplo é a palavra bará, o verbo criar. Esse verbo não admite o ser humano como sujeito. Seria mais ou menos como latir, que só admite cachorro como sujeito, ou parir, que só admite fêmeas. Não dá para colocar homem parindo. Vocês entenderam? Então, naham é um sentimento de pesar, um sentimento divino, de pesar por algo que está fora dos planos que Deus tinha arquitetado. Então, como é que eles traduziram isso? Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem, mas não é bem arrepender de, pisei na bola, não devia ter feito isso. É uma dor, é uma angústia por algo que saiu fora do que eu planejei. Isto que é naham em hebraico. Por isso que o texto da Bíblia fala, e isto lhe pesou no coração. Então, se eu tentar assim explicar ao pé da letra, Gênesis capítulo 6, verso 6 diria, então o Senhor ficou triste no seu coração, porque algo saiu fora do que ele tinha planejado em relação ao ser humano. Mas os tradutores colocaram o Senhor se arrependeu. E aí parece, na tradução, mas não na língua original, que a Bíblia cometeu aqui uma contradição, porque num texto fala que Deus não se arrepende, no outro texto fala que Deus se arrepende.